Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está clicando aqui no nosso canal e você já viu provavelmente aí o nosso título, né, onde nós vamos falar hoje que Deus não existe. Mas espera aí, Rafael, você bateu a cabeça, não está muito bem hoje, né? Sempre tem falado a palavra de Deus e hoje está dizendo Deus não existe. Se você está curioso para saber um pouco mais sobre as características de Deus, fica nesse vídeo, porque com certeza você vai gostar do conteúdo que vai ser, né, hoje divulgado aqui. E você vai ver que talvez essa afirmação faça mais sentido do que você imagina. Então roda a vinheta. Meu irmão, minha irmã, que bom, né, tê-lo aqui no nosso canal. Eu me chamo Rafael Escocato, sou catequista da igreja já há alguns anos. A minha parte, né, de contribuição para a igreja também é através do movimento da Renovação Carismática Católica, né, no Ministério de Pregação. E os meus estudos eles são, né, mais aprofundados na área, né, de letras, línguas clássicas e também na filosofia e na teologia católica. E nessa noite nós vamos tratar das características de Deus, né, à luz de São Tomás e à luz de Santo Agostinho. É claro que nós não vamos conseguir abordar profundamente todos os tópicos, porque é uma teologia para um ano de estudo. Mas nós vamos abordar algumas características importantes para que nós compreendamos mais a respeito de Deus e, conhecendo mais a Deus, saibamos amá-lo e adorá-lo melhor. Amém? Então, meus irmãos, nós vimos, né, o nosso título falando Deus não existe. E talvez você fale, mas peraí, Rafael, como assim Deus não existe? Na parte da linguagem, quando nós falamos na língua em português, né, existir, né, é algo que está presente, é algo que se faz presente em algum lugar, então existe. Aquilo que não se faz presente não existe. Mas quando nós vamos à raiz da língua latina, ex ite, né? Existir significa provir de. Então, assim, se nós existimos, é porque nós provimos de alguém, no caso dos nossos pais, né? Aquele que é criado provém do seu Criador. Então, tudo aquilo que foi provido de algo maior, ele existe. Agora, quem proveu a Deus? Quem, né, de onde Deus veio? Nós não podemos dizer que Deus foi criado. Então, se Deus não foi criado, não posso dizer que Deus existe. Mas o correto seria dizer Deus é. Você está entendendo? Quando nós abrimos a nossa palavra de Deus, né? E eu sempre gosto de utilizar aqui a Bíblia Vulgata, que é a cópia daquela Bíblia que foi, né, transcrita para o latim por São Jerônimo lá no século IV. E nós vemos que quando Moisés ele está lá no momento da sarça ardente, né? E quando do meio da sarça, o anjo do Senhor fala para ele, e ele fala assim, mas como eu vou, né, aos meus irmãos, eu vou voltar para o Egito e vou dizer, né, que alguém falou comigo, qual é o seu nome? Né? Quando me perguntarem quem falou com você, o que eu vou dizer? E qual é a resposta de Deus para Moisés? Eu sou aquele que sou. Ou seja, Deus é. Então, quando nós falamos Deus existe, é como se nós esvaziássemos Deus. Porque Deus não provém de lugar algum e nem foi gerado por ninguém. Então, logo, ele não existe, mas ele é. Você consegue entender isso? Deus é. Então, a primeira característica de Deus, Deus é um ser não criado, incriado, eterno
Sempre existiu e sempre existirá. Existem criaturas que são eviternas, como por exemplo os anjos. Os anjos, né, são eternos, nunca vão deixar de existir. Mas nem sempre existiram. Agora Deus não. Deus sempre existiu e sempre existirá. Então, algumas características de Deus, né, principalmente nós vamos abordar o livro de Santo Agostinho, que é o livro Confissões de Santo Agostinho. Até recomendo a leitura. Às vezes, se você tiver dificuldade de ler o livro, existem, né, áudios aí, né, em plataformas como Spotify, como o próprio YouTube, o livro gravado para você ouvir o livro de Santo Agostinho. É muito rico. Todo católico deve vir, deve buscar esse conhecimento da teologia, porque você cresce em conhecimento, mas não só em conhecimento, cresce em amor a Deus. E nós vamos ver que entre as características de Deus, nós vemos que Deus, ele é um ser que ele tem o sumo bem, é a suma beleza e a suma bondade. E ele nos cria a sua imagem e semelhança. Quando eu pego Gênesis, e nós vamos ali no capítulo 1 de Gênesis, no 6º dia da criação, o 6º dia da criação. E Deus vai dizer no versículo 26, né? Então disse, façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. E vejamos, né, como talvez já tenha até ouvido, Deus fala no plural. Né? Deus fala façamos, por quê? Porque Deus é trino, Deus é trindade, então ele fala no plural, façamos o homem à imagem e semelhança. Né? Aqui no original é ait, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que é esta imagem e semelhança segundo Santo Agostinho? A imagem e semelhança, a nossa semelhança com Deus, que nos diferencia, claro, do restante da criação, é o nosso conhecimento e a capacidade de conhecer a vontade de Deus e de realizá-la. Então, quando nós descobrimos que Deus ele tem, eu não vou dizer apenas regras, leis, mandamentos, mas Deus tem uma vontade daquilo que é bom, belo e verdadeiro, que é o sumo bem, a suma beleza, a suma verdade. E Ele deseja isso também para nós. Ele nos comunica esta beleza, este bem, esta verdade, o desejo por isso no nosso coração. Então nós começamos a desejar aquilo que Deus deseja. O querer o que Deus quer é o que nos faz semelhante aos outros animais que não têm condições de fazer isso. Eles não têm condições de escolher, por exemplo, vou dar um exemplo chulo até mesmo. Se você pegar uma vaca e soltar, num grande pasto, essa vaca ela vai simplesmente para o pasto mais próximo dela. Mesmo que haja um pasto melhor adiante, se não houver um vaqueiro que leve esta vaca para o outro pasto melhor, ela não vai ir buscar a parte melhor sozinha. A imagem do pastor das ovelhas, que são bichos quase que cegos, tem muito pouca visão. Se o pastor não tirá-las quando acaba o pasto, elas começam a roer as raízes e machucam os dentes. Então, os animais muitas vezes não conseguem ter esse discernimento do que é vontade de Deus. Eles não são dotados de vontade e de razão. E esse ser dotado de vontade e de razão nos faz semelhantes a Deus. Então, primeira coisa que eu preciso saber, qual é a vontade de Deus? Segundo, querer realizá-la. É isso que me torna semelhante a Deus. Então, Santo Agostinho vai nos dizer que Deus imprime no nosso coração o desejo por aquilo que é a vontade dele. Por exemplo, Deus, acabamos de dizer, é a suma beleza, a suma bondade, e o sumo bem, a suma beleza e a suma verdade. Quando nós vamos, por exemplo, comprar um carro, se você vai a uma concessionária, seja uma concessionária de carros novos ou usados,
e você tem lá, né, em mãos um valor X. Vou chutar um valor aqui, né? 80 mil reais. E você quer comprar um carro. E por 80 mil reais lhe apresentam 3 carros do mesmo valor. O que você vai escolher? O que é mais feio? O que é pior? Ou você vai escolher aquele que aparentemente está melhor? Aquele que é mais bonito, mais belo? Se você chega em uma livraria e você vê 2 livros, o mesmo livro, o mesmo conteúdo, mas um é capa dura, a capa é bela, a forma como ele foi feito, o acabamento é muito melhor e eles custam o mesmo preço. Qual livro você leva? O mais feio ou o mais belo? Está implícito, meu irmão, minha irmã, no nosso coração o desejo pelo aquilo que é belo. Se você chegar, por exemplo, a abrir uma empresa, você espera que os seus funcionários sejam mais ou menos verdadeiros ou radicalmente verdadeiros? Você prefere que as pessoas contem para você um pouco da verdade ou toda a verdade sempre? Nós sempre buscamos a verdade. Isso, por que eu estou falando desses exemplos? Para mostrar para você, filosoficamente, que, e também nós vamos falar já, isso acaba entrando na metafísica, metafisicamente dizendo, nós temos impresso em nosso coração as características divinas que foram nos dadas na criação. E essas características nos levam a buscar a Deus através de toda a sua criação. Nós vemos, partes de Deus em toda a criação. Agostinho também vai falar isso no livro Confissões. Quando você olha a beleza das árvores, dos pássaros, dos animais, você vê que ali existe parte de Deus, existe características de Deus, mas não é possível a criação abarcar a Deus. Deus está em toda a criação, Deus está em todo o céu e em toda a terra, mas o céu e a terra não abarcam aquilo que é Deus. Deus é infinito, é muito maior do que o céu e a terra. Então nós vemos que essas características de Deus, na natureza, ao redor, em tudo que é criado, nós vemos que isso são como pistas que Deus nos deixa para que nós venhamos a conhecê-lo, que nós venhamos a encontrá-lo. E encontrando e conhecendo, passemos a amá-lo. Amá-lo e adorá-lo. Porque ele é Deus. Então quando nós vemos essas características do Deus que se faz presente em toda a sua criação, nós vemos que Deus está perto sempre, não somente na sua presença em espírito, mas também com todas as características da coisa criada ao nosso redor. Também podemos dizer o seguinte, Deus, nas características humanas, a gente tenta atribuir características humanas a Deus. Por exemplo, eu falo que Deus ele é amor, ele ama. Mas o amor de Deus não é um amor humano. O amor humano ele ama com paixão. E quando eu falo paixão, não é aquela coisa assim, eu estou apaixonado por uma pessoa, o rapaz está apaixonado por aquela moça, aquela moça está apaixonada pelo rapaz e chora por ele. Não é essa paixão. A palavra paixão também ela sofreu uma mudança. Ela sofreu uma pequena deturpação na nossa língua, que é natural de toda língua viva. As línguas vivas, elas mudam. Uma palavra que alguns anos atrás tinha um sentido, hoje vai ter outro sentido. Isso aí é normal de uma língua viva. Até por isso que é muito importante, todos os documentos da igreja, documentos da medicina internacional, do direito internacional, são escritos em latim. Por quê? Porque latim é língua morta, e língua morta não muda mais. Daqui a 200, 300, 400, 500 anos, não sei quanto tempo vai durar esse planeta, esse mundo, quando Jesus virá, mas até que ele venha, não sei quantos anos vão passar, mas não importa, daqui a 200, 300 anos, quem for ler algo que foi escrito em latim, terá que conhecer como era a língua latina do tempo dos romanos e interpretá-la. Então encontrará as letras como elas são. Assim, a língua viva, ela muda algumas coisas. E a palavra paixão, a paixão é algo que a gente
quando colocada no amor, faz a gente perder a razão. Essa é a forma que eu quero explicar para você, para que você entenda. É como se a paixão, ela desvirtuasse a razão. Então, por exemplo, se eu vou corrigir a minha filha, tenho uma filha, né, de 7 anos, e na hora de corrigi-la, vem aquela vontade de, né, corrigir, eu vou dar até em vez de dar às vezes uma correção, acaba dando uma palmada mais forte do que deveria. O que aconteceu? Entrou aí a paixão. Eu corrigi ela, mas corrigi com paixão. A paixão tirou a razão de escanteio e eu agi no impulso. Vocês estão entendendo o que é paixão? Assim também para o amor existe esta paixão que nos leva a, né, ir por impulso muitas vezes. Isso às vezes até engana, né, a pessoa que julga estar amando alguém. Porque ela é levada pela tal paixão e às vezes é um ímpeto, né, diferente do verdadeiro amor, que o verdadeiro amor requer escolha e renúncia. Então essa paixão muitas vezes ela nos leva a uma desordem. Agora, o amor de Deus não é um amor com paixão, ele ama sem paixão. Você, ser humano, eu, ser humano, não tem como não amar com paixão. Sempre haverá pelo menos um pouco de paixão, um pouco de desordem. Quando eu vou, praticar a justiça, por exemplo, um juiz aqui da terra, esse juiz, ele até pode tentar ser imparcial, mas muitas vezes esta paixão em corrigir, principalmente quando é um crime, às vezes que salta mais aos olhos, que causa mais revolta, ele vai às vezes querer pesar a mão na punição. Sendo que tem que ser aquilo que está escrito na lei. Então a paixão, ela é essa desordem. Deus ama sem paixão. Deus, ele se ira, a ira de Deus, mas ele não se irrita. É uma ira amorosa, se é que é possível isso, né? É difícil de criar a concepção daquilo que é característica de Deus. Santo Agostinho vai tentar dizer, ele se ira, mas ele não se enraivece. Ele ama, mas não com paixão. Ele fala que Deus trabalha, trabalhou os 6 dias, mas Deus, ele é ato puro. Então ele na verdade não trabalhou. Apenas o desejar de Deus já é um ato. Então tudo foi criado por este ato puro que é Deus. Aí já estamos um pouco na doutrina de Santo Tomás. Então, meus irmãos, quando nós vemos essas características de Deus, nós começamos a entender como é o seu agir. Por que é importante eu saber como é Deus? Santo Agostinho, no livro Confissões, vai nos dizer o seguinte: se você não conhecer a Deus, isso é algo muito perigoso. Todo aquele que adora a Deus precisa conhecê-lo muito bem. Conhecê-lo bem, pois se não o conhece, corre o risco de adorar a outro. Você está entendendo a gravidade disso? Se eu julgo estar adorando a Deus, mas não o conheço, talvez eu não esteja adorando a Deus. Talvez eu esteja adorando a outro. E é nesse ponto que eu quero fazer aqui uma aspas. Meus irmãos, olhem para o seu redor. O que Santo Agostinho disse é exatamente o que acontece. Nós vemos hoje pessoas que estão na igreja, que buscam, supostamente a Deus ali, mas não querem mudança de vida. Elas chegam e falam assim, não, mas Deus não mandaria ninguém para o inferno. Você já viu alguém dizendo isso? Meus irmãos, enquanto católicos, nós não podemos afirmar jamais uma coisa dessa. Biblicamente falando, Biblicamente falando, e também pela doutrina católica, é um absurdo eu dizer que não existe um inferno. É claro que o inferno existe biblicamente falando. Então, como agora eu vou dizer, por exemplo, não, mas esse Deus que é misericórdia, ele não vai mandar ninguém para o inferno. Eu estou fazendo o quê? Eu estou criando um novo Deus. E é justamente sobre isso que Santo Agostinho
Se afirma que se eu não conheço a Deus, eu não conheço as características de Deus, eu não sei quem Deus é, logo eu posso estar adorando a outro. Eu posso estar adorando a mim mesmo. Né? Ou, né, como não conheço direito Deus, pego Deus e modelo ele na forma da minha vida. Para que ele caiba na minha vida e caiba de preferência do jeito que a minha vida está. Para que eu não precise mudar muita coisa, ou talvez não precise mudar nada. Né? Então, aquele que está em pecado, continua em pecado. Aquele que adultera, continua adulterando. Aquele que rouba, continua roubando. E a palavra de Deus cai por terra. Né? Porque a palavra de Deus fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Então, nós estamos vendo tempos em que tenta-se passar o pano para o pecado e criar um novo Deus. Por quê? Em primeiro lugar, pela falta de conhecimento de quem é Deus de fato. Lembrando, Deus ele é eterno, Deus ele é imutável. Ele não muda mais. Não tem como ele mudar aquilo que ele, né, já escreveu, aquilo que ele já, né, testificou. E detalhe que testificação de Deus na palavra, na doutrina, não é que ele escreveu determinando algo, ele escreve aquilo que ele é, na realidade. Então, as escrituras nada mais são do que uma transcrição daquilo que Deus é, para que nós sejamos capazes de compreender ao menos uma parte minúscula daquilo que é Deus. Meus irmãos, se você aprofundar na Bíblia, aprofundar na doutrina católica, em todo o Santo Magistério, escreveu tantas coisas belas, tantos escritos dos santos. Se você, né, como diz, né, o nosso Padre Paulo Ricardo, se você se apoiar lá nos ombros dos gigantes, que são os grandes santos e mártires da igreja, e você estudar a sua vida inteira, você vai conseguir entender um pouco mais de Deus do que os irmãos que estão ao lado. Mas diante de Deus ainda a gente não vai ter entendido quase nada a respeito do que Ele é. Mas aquilo que Ele nos deixa é sim uma interface. É uma forma que Ele nos deixa para poder conhecê-lo, para poder captar aquilo que é a vontade dEle, para captando aquilo que é a vontade dEle, possamos modelar a nossa vida. Essa é a vontade de Deus, que a sua vida seja remodelada segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele nos ensina e nos pede. E aí sim eu estou me tornando o quê? Um alter Christus, um outro Cristo. Eu estou me tornando, né, um filho de Deus. Porque este cristão que gosta de levar o nome cristão, mas que não quer viver como Cristo viveu, ele muitas vezes não vive porque ainda não chegou ao seu coração o pleno conhecimento também. Se eu não conheço quem é Deus, eu não tenho muito a perder, porque eu não sei quem é. Vou dar um outro exemplo aqui. Se você tiver, sei lá, escondido lá dentro do seu quarto, né, dentro de um guarda-roupa lá, uma mala, né, com milhares de dólares, uma mala muito velha, muito feia, e você desconhecia o conteúdo daquela mala. E chega uma pessoa e fala assim, ó, essa mala velha aqui, eu posso levar ela embora? E você, desconhecendo o conteúdo, pensa assim, é só uma mala velha, leve. Assim também, meus irmãos, quem não conhece a verdade de Deus, vende a sua fé por 50 centavos. Quem não conhece a verdade de Deus, entrega a sua fé de graça muitas vezes. É como se você olhasse e não visse o tesouro, porque não o conhece. É como se você soubesse que tem uma conta bancária, mas não conhecesse lá, né, o conteúdo desta conta, quanto há de, né, valor lá dentro. E aqui, quando eu chamo a sua atenção para conhecer mais a Deus, conhecer mais a teologia, conhecer mais a filosofia, é porque se você conhecer a Deus, você vai ser, em primeiro lugar, feliz. Verdadeiramente feliz. Nós, enquanto seres humanos, estamos ordenados para servir e amar a Deus. E quando nós estamos dentro daquilo para o que fomos ordenados, encontramos verdadeiramente a felicidade.
Santo Agostinho, né, a sua grande frase que provavelmente você que está nesse canal já ouviu essa frase, eis que o meu coração, né, continua inquieto até que repouse em vós, Senhor. Isso ele já começa contando isso, né, falando essa belíssima frase lá no começo do livro Confissões. Então nós vemos que quando Deus ele se manifesta a nós, querendo se revelar a nós, é para que a nossa resposta para ele seja amor, verdade, bondade e beleza. Isso é a pura essência de Deus. Aí a gente vai falar assim, mas pô, já tô meio velhinho, já não sou mais tão bonito. Meu irmão, a beleza não é a beleza estética. A estética, ela é uma face, né, daquilo que é acidental, né? Então, Santo Tomás vai dizer que aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, apalpamos, é o acidente, né? Então é aquilo que a gente vê, né, quando fala um terreno acidentado, é porque tem muitas montanhas, muitos percalços pelo caminho. Então o acidente é aquilo que a gente vê, mas a essência em si não. A gente olha, né, para o outro ser humano e a gente vê o quê? A gente vê carne e osso, mas ali é uma alma. A carne e osso vai apodrecer, mas a alma não, a alma é eterna. A alma perdurará para sempre. E aí, meu irmão, você, quando se olha no seu espelho da sua casa de manhã, quando você lava o seu rosto, quando você se levanta, né? Espero que você lave seu rosto quando você se levanta, penteie seu cabelo, arrume-se, né, para sair e você olha lá para o espelho. Muitas vezes você só vê um homem e uma mulher naquele espelho. Mas eu quero dizer que quando você olhar para aquele espelho, você se lembre que ali existe uma alma criada por Deus e que vai durar para sempre. A nossa beleza estética vai passar. O tempo há de nos roubar toda a estética, até mesmo todo o vigor físico. Lá na velhice nós vamos ver que muitas vezes quem viver uma idade mais avançada vai perder seu vigor físico, mas a alma permanece para sempre. E é esta alma que nós precisamos cultivar. Então anota aí, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, né, a bibliografia, os livros que são muito importantes para você ler, como, né, Confissões, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, de Santo Agostinho. A Suma Teológica já é um livro bastante avançado, mas há partes da Suma Teológica que nós devemos sim ter contato, né, até para podermos ser católicos melhores, cristãos melhores. E para nós já irmos finalizando esse vídeo, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus, na sua característica principal no Novo Testamento, não que no Antigo ele não fosse, mas esta face de Deus não era transparecida no Antigo Testamento com tanta veemência. Mas no Novo Testamento, a face mais transparecida de Deus é o amor. E nós muitas vezes temos encarado esse amor de uma forma errada. Não é este amorzinho humano que nós vivemos. O amor de Deus por nós é um amor que está disposto a fazer tudo para nos salvar, para te salvar. Então, se ele está disposto a fazer tudo para te salvar, ao fim desse vídeo eu quero hoje convidar você a repensar coisas da sua vida. Por quê? Às vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida e nós começamos a achar que Deus nos abandonou, que Deus está nos castigando. Deus, meus irmãos, ele nos deixa passar pelas situações que são necessárias para nós nos salvarmos. Então, quando bater, às vezes, alguma situação triste, alguma situação desafiadora, quando passar alguma provação pela sua vida, bater na sua porta alguma doença, às vezes alguma dificuldade financeira, meu irmão, Deus está permitindo que isso bata na sua porta porque Ele quer te salvar. Deus não permite nenhum mal chegar até nós, a não ser de que deste mal Ele tire Deus tire um bem maior. Todo o mal que chega na nossa vida, Deus tem um bem maior para tirar. E eu quero hoje, né, fechar esse vídeo dizendo isso. Deus te ama o suficiente para permitir algum sofrimento na sua vida para a sua salvação. Assim como nós, muitas vezes, permitimos aos nossos filhos menores passar por algumas provações para que aprendam e cresçam e se tornem grandes adultos. Deus está forjando você. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Mais uma vez eu peço, se você puder, compartilhe este vídeo com mais alguém.
Salve Maria Imaculada. Um grande abraço a todos.